Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 50, uma edição festiva, uma edição que eu chamaria de metalinguística, digamos assim, porque nós vamos falar mais uma vez sobre o ato da escrita, sobre a arte da poesia. Nós já fizemos aqui, edições atrás, um vídeo tratando das diferentes definições que pode haver da poesia. Nós estamos aproveitando o ensejo, esse vídeo está sendo gravado no dia 3 de novembro de 2022, portanto, três dias antes, no dia 31 de outubro, comemorou-se o Dia Nacional da Poesia. E por essa razão nós voltamos ao assunto. Mas antes de nós falarmos com mais profundidade sobre o tema, eu venho pedir a você que não está inscrito ou não está inscrita no canal, mas que está acompanhando esse vídeo, que gostou desse vídeo, por favor, se inscreva, dê o seu like, dê o seu comentário, se assim o desejar, e ative o sininho para ficar sabendo das notificações, ficar sabendo dos novos vídeos que forem sendo publicados. E eu já ia me esquecendo de dizer que eu sou o Hélio Baragatti. E falando, como eu dizia, profundamente, ou mais profundamente, sobre esse tema, não é, a arte da escrita, o ato da poesia, ou o ato da escrita e a arte da poesia, eu quero começar citando Matsuo Bashō, Apo de Cecília Meirelles. No ano de 1964, ano do falecimento da Cecília Meirelles, foi publicado um livro chamado Escolha o Seu Sonho, um livro reunindo 45 crônicas de Cecília Meirelles. E nesse livro consta uma crônica chamada O Divino Bashō, ou seja, ela faz referência a Matsuo Bashō. Nós fizemos aqui no canal 2 vídeos falando sobre o haikai. Então, para quem assistiu a esses vídeos, já sabe que Matsuo Bashō é o principal escritor do haikai, o principal cultor do haikai, como nós o conhecemos hoje. Quem não tiver assistido aos vídeos sobre o haikai, por favor, assista, que vai compreender um pouco melhor essa questão de quem vem a ser o Matsuo Bashō. Matsuo Bashō, ele teve, como todo escritor da sua época, ele teve discípulos, ele teve alunos, e um dos seus principais discípulos, um dos seus principais alunos foi Kikaku. E em uma prova, em um momento de aula, um momento de lição, Kikaku escreveu um haikai e o apresentou ao mestre, o apresentou a Bashō. Nesse haikai, Kikaku teria escrito o seguinte: uma libélula rubra, tirai-lhe as asas, uma pimenta. Esse teria sido o haikai de Kikaku. Bashō ouviu atentamente o haikai do seu aluno, ou leu atentamente o haikai do seu aluno e fez uma observação, fez uma correção. Ele inverteu os termos e o haikai ficou da seguinte forma: uma pimenta, colocai-lhe asas, uma libélula rubra. Existem várias interpretações para esse haikai, interpretações à luz do budismo, da filosofia budista, mas uma interpretação à luz da poesia, uma interpretação à luz da metalinguagem poética que eu proponho é a seguinte: é dizer que o poeta é aquele que dá asas à pimenta e não o que tira as asas da libélula. Então, o poeta é aquele que permite o voo, que proporciona os instrumentos
que dão luz, que dão possibilidade ao voo, que dão possibilidade à viagem, não é? Que dão possibilidade a novas interpretações das coisas, a novas visões das coisas, a novos significados para as imagens que existem. Então, o poeta, ele é um agente da liberdade. Então, dar asas à pimenta é proporcionar liberdade. Tirar asas da libélula e transformá-la em uma pimenta é tirar a liberdade, é suprimir a liberdade. E supressão de liberdade não é coisa de poetas. Supressão de liberdade é coisa de ditadores. Ditadores é que gostam de suprimir liberdades. Daí os extremos, né? Daí os extremos da política não gostarem da arte. Daí os extremos da política desprezarem a poesia, porque a arte permite o voo, porque a arte proporciona a liberdade. Liberdade de consciência, liberdade de pensamento, liberdade de interpretação, liberdade de palavra, né? Liberdade de expressão. A arte, né, ela, em suma, ela permite a verdadeira liberdade de expressão, que é a liberdade de expressar-se plenamente, de falar plenamente, de se apresentar plenamente. Então, sendo assim, essa metáfora proposta por Basho, essa nova versão proposta por Basho para o haikai de Kikaku, traz ou poderia trazer essa simbologia do ser poeta e do ser poético, do ser artista e do ser artístico, né? Do ser poético e do ser poeta, do ser artístico e do ser artista. Então essa metáfora de Basho permitiria isso. E a encontro dessa crônica de Cecília Meirelles, a encontro disso que ocorreu com relação a Basho e Kikaku, eu compartilho para vocês uma pequena crônica que eu escrevi falando sobre a arte de escrever ou sobre o ato de escrever. Essa crônica já foi lida por mim em um vídeo, não aqui no canal Sala de Poesia, mas num vídeo que eu fiz em especial para o Conselho Estadual de Educação, para o Instagram do Conselho Estadual de Educação aqui do estado de Goiás, né, de onde é gravado esse vídeo, né, eu falo de Inhumas, estado de Goiás. Então, para o Conselho Estadual de Educação de Goiás, para o Instagram deles, me foi encomendado um vídeo, me foi pedido por uma amiga, a amiga Johanna, ela pediu o vídeo, e nesse vídeo eu li essa crônica, mas eu gostaria de trazê-la a vocês, de compartilhá-las com vocês, aliás, a quem eu agradeço pelos 308 inscritos e inscritas que estão aqui no canal, e agradeço também pelas quase 3.000 visualizações que nós temos nos nossos vídeos. O canal já tem pouco mais de 4 anos, nós estamos no 50º vídeo que está sendo gravado, então eu quero compartilhar com vocês essa crônica que define, né, como eu penso que seja, como eu imagino que seja, como eu imagino que possa ser definida a luminosa arte de escrever. Aliás, o nome do texto é esse, Sobre a Luminosa Arte de Escrever. E é um texto de minha autoria. Então vamos ao texto. Dar-se em letras, entregar-se em palavras, servir-se em versos, ofertar-se em frases, distribuir-se em textos, partilhar-se entre todos inteiramente, nascer, multiplicar-se, florescer, frutificar-se, renascer, eternizar-se no papel tantas vezes quantas
forem as suas obras. Ter muitos nomes, vários corpos, diversas vozes. Estar, ao mesmo tempo, em múltiplos lugares. Visitar constantemente a inspiração e ser frequentemente visitado por ela. Percorrer com a segurança de um sábio e a delicadeza de um anjo regiões silenciosas, íntimas e inóspitas do ser. Ler almas e transcrevê-las. Ler mentes e traduzi-las. Ler vidas e transformá-las. Ser escritor é tudo isso. E até mais. Mais do que simplesmente emprestar o peito para que sirva de assento às musas. Ser escritor é permitir que um pássaro de luz pouse diariamente sobre si e lhe ocupe permanentemente a fronte, insuflando-lhe a humildade de saber que escrever nada mais é do que ser um amanuense da existência. Ser escritor é, enfim, doar-se totalmente ao universo e amar incondicionalmente a humanidade. É ter os olhos sempre abertos, a mente sempre atenta, a alma sempre acesa, a tudo e a todos, com tudo e com todos, por tudo e por todos. É assim que eu entendo, pessoal, que seja a arte de escrever. É assim que eu entendo que seja a missão do escritor. O escritor, antes de pensar em si, nos seus louros, nos seus prêmios, nas suas vendas, ele precisa pensar que ele está a serviço da humanidade e a serviço de causas maiores. E a maior de todas as causas é a causa humana. E é a serviço dela que eu venho tentando trabalhar na condição de escritor. Nesse ano de 2022, em setembro, eu completei 20 anos de carreira como escritor, contando como marco inicial a escrita do meu primeiro poema. Porque se eu for contar como marco inicial a escrita ou a publicação do meu primeiro livro, aí serão 10 anos. Mas de qualquer forma é um marco. E assim é que eu compartilho a celebração desse marco com vocês que nos assistem, com vocês que acompanham cada vídeo desse canal. E por hoje nós vamos encerrando este nosso vídeo, nós vamos encerrando essa edição de número 50 do Sala de Poesia. Voltamos em breve. Aliás, agradeço a todos vocês mesmo, que estiveram, que estão, que estarão e que seguem conosco. Então eu agradeço e nós voltamos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.